É um prazer estar aqui novamente e principalmente no dia de hoje, por se tratar do Dia Nacional do Combate e Prevenção à Hipertensão Arterial, que é uma doença tão prevalente que nós vamos falar aqui um pouquinho da importância que é de tratar, de reconhecer e de seguir. Então é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Para nós é sempre um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios, principalmente pela referência que a senhora é na questão do serviço em saúde aqui no município de Iranuque, para toda a região, a Clínica Medicentro, que sempre atende toda a população regional com qualidade, com referência, e para nós do Conexão 94, que sempre busca trazer informações precisas a respeito de cultura, a respeito de saúde, para nós é muito benéfico e de uma suma importância ter uma pessoa da sua personalidade aqui no nosso programa, nessa edição dessa quarta-feira. E a respeito desse tema, doutor, já quero iniciar a nossa entrevista já perguntando como que a Medicentro está tratando essa semana aí, no que se trata dessa campanha de combate à hipertensão. Exatamente, essa semana especificamente, pelo fato de estarmos hoje, na quarta-feira, comemorando esse dia tão importante nacionalmente, a gente então fez aí está fazendo várias lives, estamos colocando muitas informações, tanto no nosso Instagram quanto no YouTube, Instagram da clínica, no meu Instagram, de maneira que as pessoas possam se informar, estarem se lembrando que essa doença silenciosa é uma doença tão importante, tão prevalente. Então, nós na Medicentro, sim, temos o dever, né, e a responsabilidade de estar informando a todo o nosso público, aos nossos clientes e toda a população que nos ouve, que nos segue nas redes sociais, essa campanha e esse momento tão importante na saúde. É muito importante a gente entender mais ou menos como é que funciona essa questão aí da hipertensão. A data, na verdade, o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, ela foi instituída pela Lei 10.439, de 2002, tem o objetivo de conscientizar toda a população. E eu queria, na verdade, que a senhora falasse para nós como que é caracterizada, né, os níveis de pressão arterial, porque nós aqui não somos especialistas, mas muita gente chega e fala, ó, acima de tanto tá bom, acima de tal tá bom. O povo tem essa mania de falar, eu tenho um colega meu que sempre cumprimenta as pessoas, aqui tá tudo 12 por 8, tá beleza, aqui tá tudo 12 por 8, então eu queria mais ou menos que a senhora explicasse para nós e caracterizasse. Legal. Inclusive, o Departamento de Hipertensão fez durante muito tempo uma campanha chamada Eu Sou 12 por 8. É verdade, isso aí como se fosse um carimbo de que minha pressão tá ótima. Então, assim, eu costumo dizer que se você mediu sua pressão está 13 por 8,5, opa, acende a lanterna amarela que alguma coisa deve estar já começando a estar errada. Se eu vou medir minha pressão, ou você vai medir sua pressão, e ela começa a dar 14 por 9, sem dúvida você já é um candidato a ser tratado. Então, na verdade, quer dizer, o carimbo do 12 por 8 é fundamental, sim, é um marco para dizer, com essa pressão, eu estou com a minha pressão boa ou estou com a minha pressão controlada, e acima disso, sempre ligar um alerta amarelo e procurar o seu médico. É muito importante. Doutora, na verdade eu queria saber aqui a respeito da população, como deve ser feita a aferição da pressão arterial? As medidas corretas, qualquer um pode fazer, a pessoa em casa, como que funciona? Na verdade, assim, hoje é muito fácil, é muito acessível as pessoas terem um aparelho de pressão, né, um equipamento de aferir, um esfigmomanômetro. De preferência, não deve ser o de pulso, deve ser o de braço mesmo. Existem vários validados, né, e nas farmácias pode-se comprar. E aí, assim, é importante que a pessoa esteja descansada, com as pernas descruzadas na hora de aferir, sempre com o braço apoiado, tranquilamente, relaxado, sem conversar, apoiado para cima, e não esteja com a bexiga cheia, que esteja pelo menos uns 2, 3 minutinhos descansado antes de aferir a pressão. Então, tem algumas regrinhas básicas de medida. Por outro lado, ficar medindo a pressão também toda hora, a todo momento, todos os dias, isso cria uma certa expectativa e uma certa ansiedade na pessoa. E acaba que mais, às vezes, atrapalha do que ajuda.
principalmente o paciente que tem hipertensão e que está tomando a medicação e que afere a pressão muitas vezes durante o dia, às vezes ele toma o remédio demais, ou ele vai repetir a dose que o médico prescreveu, ou por outro lado, se achar que a pressão está mais baixa do que ele acha que é bom, ele vai suspender a medicação. Então, assim, ter o aparelho para aferir em casa, ótimo, ok. Você pode, eventualmente, ter essa oportunidade de medir, mas que sirva apenas de um alerta, apenas para você dizer, sentir, olha, eu preciso procurar o meu médico novamente para avaliar se eu preciso mudar, mexer na minha medicação ou não. Nunca tomar uma atitude isolada, independente, sendo um doutor de si próprio, porque isso às vezes pode não ser a melhor opção. Doutora, a hipertensão ela é silenciosa? Na grande maioria das vezes é. E muitas vezes o que o paciente sente, às vezes uma dor de cabeça, uma dor na nuca, palpitação, tonturas, podem ou não estar relacionados aos sintomas de hipertensão. Na grande maioria das vezes, a pessoa descobre que tem hipertensão porque vai medir numa consulta médica de rotina, ou vai medir porque está tendo uma campanha na praça, ou passou em frente a uma farmácia, deixa eu medir minha pressão, ou porque a mãe tá no médico, está medindo a pressão, por favor, meça a minha. Então, a grande maioria das vezes isso acontece. E muito mais, às vezes o paciente vem para check-up, diz que não tem nada, que nunca tomou remédio de pressão, quando a gente vai arguir, né, na anamnese, e quando vai examinar a infeliz surpresa de estar com a pressão alta, ele nunca soube. Então, é silenciosa, sim, é uma doença extremamente prevalente, ela é uma doença que mata no mundo mais de 400 mil pessoas por ano, e você imagina isso, é mais de 100 mil pessoas por dia morrem de doenças cardiovasculares, dentre elas o próprio AVC, o infarto, que na grande maioria das vezes está relacionada à hipertensão arterial. Então, assim, é uma doença que tem, e para você saber que tem que medir. Então, essa semana eu estou muito falando, meça a sua pressão regularmente, meça a sua pressão regularmente, meça pelo menos, se você tem aí até 30 anos, meça pelo menos umas 2 vezes no ano, não custa nada, né? Se você tem mais do que isso, procure aferir sua pressão pelo menos a cada 3 meses, e é um procedimento tão simples, indolor, mas que vai fazer toda a diferença na sua vida. A senhora acha, na sua análise, que a população está preocupada com a saúde cardiovascular? Sim, felizmente, a gente tem visto nos últimos anos, vamos dizer assim, um aumento à procura no consultório pelo check-up. Felizmente. Isso certamente é a divulgação na mídia, as pessoas né, sabendo, se informando que é importante procurar para o check-up mesmo. Isso tem acontecido, a gente tem visto com mais frequência. Isso é muito bom, porque é nessa hora em que a pessoa acha que não está sentindo nada, absolutamente nada, muitas vezes, infelizmente, pode aí ser detectada não só a hipertensão, mas como qualquer outra doença, né? Uma doença renal, uma doença de tireoide, uma doença no fígado, uma doença no próprio intestino, né? Algum problema de vista, né? Às vezes a pessoa chega porque teve um derrame ocular, tem um derramamento de sangue no olho, isso é uma coisa, pode ser um sinal de hipertensão. Então, o check-up é uma coisa extremamente importante e as pessoas têm procurado, sim, mais assiduamente esse momento. Eu queria fazer uma pergunta que as pessoas sempre se perguntam, né? Sem muita especialização. A hipertensão, ela é hereditária? Sim, a gente pode dizer que também 20 a 30% das pessoas têm hipertensão porque familiares têm, mas você imagina, 20 a 30%, não é a maioria, né? Então, na verdade, a hipertensão ela é multifatorial, multifatorial. Fatores ambientais interferem, fatores de alimentação, se você está mais obeso ou se está no peso, se você interfere para... A obesidade ela é linearmente proporcional com a hipertensão. À medida que você vai ganhando peso, sua chance da hipertensão aparecer é maior. A própria idade, à medida que nós vamos envelhecendo, a chance de nos tornarmos hipertensos aumenta, porque as artérias vão endurecendo.
Eh, o diabetes, se você é portador de diabetes, é uma condição que piora e que eu digo que o diabetes está de mão dada com a hipertensão. Se você é um doente renal, também está de mão dada com a hipertensão. Então, na verdade, existem várias causas, né? Se você fuma, também é uma outra razão. Se você bebe muito álcool, né? Costuma tomar álcool com frequência, ou seja, pelo menos 4, 5 vezes na semana, isso faz com que você tenha uma maior chance de ser hipertenso. Então, na verdade, é multifatorial. E a questão hereditária também pode influir. Se você tem pais hipertensos, a sua chance de se tornar hipertenso é maior de quem não tem. Mas isso não é 100% a regra. Outros fatores interferem e são muito importantes. Então, aquele que tem pais, parentes, antecessores aí, que possui hipertensão e pratica esses hábitos, tem então uma tendência maior de ser hipertenso também. Perfeitamente, perfeitamente. Se você tem um pai e uma mãe hipertenso, cuidado, meça a sua pressão regularmente. A sua chance de se tornar hipertenso é maior. E hoje, infelizmente, a gente tem visto hipertensão aparecer em jovens, sim. Nós temos jovens de 18 anos já hipertensos, dos 20 aos 30 anos hipertenso, então, a idade também, apesar de... Isso mostra uma mudança, né, doutor? Mostra uma mudança de perfil. Isso tem a ver, sim, com a obesidade, né? Você normalmente vê jovens mais obesos, e isso daí, eu digo que a obesidade é uma pandemia mesmo, e a chance da pessoa se tornar hipertensa é maior. Eu queria aproveitar a oportunidade que eu lembro que esse assunto linka muito com um ponto que eu vi, que a senhora publicou nas redes sociais, que é a questão de romantizar a obesidade hoje em dia. As pessoas têm tratado isso de uma maneira como se fosse algo mais normal do mundo, mas existe um lado obscuro muito importante que deve ser ressaltado diante disso. E às vezes a gente falar a respeito da pessoa realmente tomar cuidado com a obesidade, a gente tem sido até mesmo taxado como pessoas que têm um preconceito, sendo que na verdade não é. É uma questão de saúde global. Na verdade, Jonathan, a obesidade é uma doença crônica, tá? É muito diferente do que você taxar aquela pessoa como uma pessoa que não, vamos dizer assim, desleixada, uma pessoa que não se cuida. Não, é uma doença sim. Doença igual é uma hipertensão, igual diabetes. E hoje a gente tem tratado o nosso olhar, hoje não, já há algum tempo, mas o olhar sobre a obesidade é de tratamento para a vida inteira, igual a gente toma remédio para hipertensão a vida inteira, igual tem que se tomar remédio para o diabetes a vida inteira, tem que se tratar a obesidade com medicamentos, né? Quem precisa, claro, para o resto da vida. É uma doença também multifatorial, a obesidade, tanto tem efeitos, né, alterações centrais de intestino, de compulsividade. Então, o tratamento também é um tratamento que tem que associar certamente algumas drogas, algumas medicações, e, na verdade, a pessoa tem, como você disse, o preconceito, acha que aquilo ali é para aquela pessoa desleixada. A gente tem que olhar com aquele cuidado, né? Aquela pessoa ela tem um problema de saúde, e ela tem que ser tratada, né, com o devido respeito e para sempre, cronicamente. Ser obeso, não existe o obeso sadio. Ele necessariamente, se não está hipertenso agora, uma hora ele vai ficar. Se ele não está com diabetes agora, uma hora ele vai ficar. Então, se ele não tem problema de esteatose hepática, agora ele vai ter. Então, são doenças, é um problema de alterações de vários órgãos no corpo e precisa ter cuidado com isso, né? Não é achar que é bonito, a gente tem que respeitar, sim, como ser humano, como indivíduo, claro, e olhar aquilo como uma pessoa que precisa se cuidar, tratar cronicamente a sua doença. Quais exames devem ser feitos regularmente para diagnosticar a hipertensão, doutora? Primeiro é medir, né, a pressão. Você tem que ter o hábito de medir sua pressão, porque só assim você vai ligar um alerta. E aí, sim, procurar o médico, procurar o especialista, que ele vai, diante de cada caso, individualizando cada ser humano, cada história, né, cada histórico daquela pessoa, identificar o seu trajeto de exames. Mas um exame
que é o que a gente chama de gold standard, que é uma coisa extremamente importante para diagnosticar e definir, separar, né, vamos dizer assim, o momento, eu sou hipertenso ou eu não sou, é um exame chamado MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. É um exame que você fica com o equipamento no braço durante 24 horas, medindo todos, a cada, sei lá, 20 minutos durante o dia, 30 minutos durante a noite. Você vai passar o dia inteiro com aquele equipamento no seu braço, gravando todos a sua pressão naquele momento, naquele intervalo de tempo, e isso vai nos dar uma média da sua pressão naquele dia. Este exame é um definidor, é um divisor de águas na sua vida, vamos dizer, de um diagnóstico da hipertensão. Se esse exame deu normal naquele momento, ok, você não precisa tomar remédio, mesmo que você tenha aferido sua pressão 15, 16 em casa. Mas se você, a partir daquele exame, definiu que a sua pressão está alta, aí sim, respeite o resultado e você tem que ser tratado. Hipertensão mata se não tratada, mata. A chance de você ter AVC, de você ter infarto, aumenta muito com a sua pressão não tratada, mesmo que silenciosa. Mas, ao contrário, se você toma o seu remédio, você tem uma vida absolutamente normal, você tem... Hoje, as medicações têm praticamente nenhum efeito colateral. Homens que têm, às vezes, tinham, né, preocupação no uso da medicação, porque algumas delas interfeririam, sim, com desempenho sexual. Hoje, não existe isso. As drogas são drogas bastante seguras e que não causam esse efeito colateral. Então, assim, é importante diagnosticar, mas é diagnosticar corretamente. Não acho viável você aferir sua pressão uma única vez, sua pressão está alta e você iniciar automaticamente o remédio. Não é assim. Muitos motivos, se você está angustiado, se você está nervoso, se você recebeu uma notícia ruim, se você está mais tenso, isso faz a sua pressão subir, porque o estresse é um fator que obrigatoriamente pode fazer a pressão subir. Então, essa primeira impressão da pressão vai te servir de alerta. Deixa eu procurar o médico. Nunca inicie tratamento por conta própria, tá? Porque isso pode não ser benéfico, tá? E mesmo assim, o próprio mapeamento, a própria documentação com o exame vai nos dar uma segurança de como é que eu vou começar o tratamento. Eu tenho que começar o tratamento com uma substância conjugada, com uma medicação de uma única droga. Então, isso tudo, a potência que eu tenho que começar, depende da sua idade, depende do seu sexo, enfim. Isso é muito peculiar. Existem inúmeras substâncias que tratam hipertensão e a gente tem muita possibilidade de tratamento e levar ela para a meta. A partir de qual idade deve-se iniciar o check-up, doutora? Olha, eu digo que a partir dos 30 anos, todos nós devemos iniciar se nunca fizemos, tá? Quer dizer, é muito importante ter um momento para iniciar. Claro que, como eu estou te dizendo, a gente pega hipertensão com 18 anos. Então, isso não é uma regra, mas de uma maneira geral, se você tem 30 anos e nunca procurou o médico, é importante que sim. Ah, mas a partir daí eu tenho que ir todo ano? Não necessariamente. Vai depender do que foi encontrado naquela primeira avaliação. Tá? Normalmente a gente pede, vai voltar daqui a 2 anos, ou vai voltar de ano em ano, mas a partir dos 30 anos eu acho que é uma boa hora de você começar a pensar que tem que pensar no seu coração. Doutor, agora eu, Samuel Figueiredo, queria te fazer uma pergunta particular, né? É uma curiosidade que eu tenho, quero aproveitar a oportunidade. Existem pessoas que preferem fazer remédios caseiros, considerados remédios caseiros, e abrir mão de remédios até mesmo indicados por médicos para controlar a pressão. Às vezes a pessoa está ali com a pressão altíssima, aí chega em casa e troca a medicação que o doutor passou por uma medicação caseira. Qual é a sua análise a respeito disso? Eu sou contra, claro. Quando a pessoa precisa tomar o remédio, ela tem que tomar sempre, tá? Eu digo assim, a relação, a confiança médico-paciente é uma coisa fundamental, inclusive na confiança que o paciente tem de manter aquela medicação. Se você é um profissional que mal olhou para a cara do seu paciente, né, que está ali, do seu cliente,
e foi dizendo, você está hipertensa agora, uma pessoa que nem sabia que tinha e começa uma medicação, ela não cria confiança, ela não tem, vamos dizer assim, meu Deus, será que eu preciso mesmo? Essa pessoa não me deu a atenção necessária. E a pessoa não cria responsabilidade de usar. Mas se você tem um bom relacionamento médico-paciente, o teu médico te explicou o que você tem, que aquela doença é uma doença crônica, que é uma doença que 30% da população do mundo tem, quer dizer, não vai te deixar você não vai parar de trabalhar, você não vai deixar de ter sua vida normal, ela vai ter consciência da importância de tomar a medicação. Remédios caseiros, chás, isso tudo você pode tomar paralelamente ao seu remédio. Eu digo que eu sou contra é quando você troca um remédio tradicional abandona o remédio e troca por chás. Chás não tem, comprovadamente, não tem evidência nenhuma científica de que ele é responsável por baixar a pressão, principalmente em níveis mais elevados. O chá é ótimo para diminuir sua ansiedade, para te hidratar, que também é importante, mas nunca hipotensor, nunca como droga antihipertensiva. Você precisa tomar, você tem um diagnóstico de hipertensão, você tem que ser tratado adequadamente com medicamento. Além da semana da hipertensão, em maio vai ter alguma novidade na Medicentro, doutor? É claro, né? Dia das Mães, é a segunda semana, né, de maio, e claro, nós na Medicentro, em parceria com o Cartão Mais Saúde, que é um parceiro, assim, muito importante da gente, e a gente divulga mesmo, na semana do Dia das Mães, nós vamos ter promoções, principalmente para os usuários do Cartão Mais Saúde, que além de ter já o desconto por ter o cartão, e essas pessoas, essas mães que têm o cartão Mais Saúde terão descontos em cima da consulta dela, e também descontos na mamografia, descontos na densitometria óssea. Então vai ser uma semana assim muito promissora, bem bacana mesmo. Então, mamães que têm um cartão Mais Saúde, ou você que não tem, mamãe que não tem, procure adquirir o seu, para que você possa fazer os seus exames, colocar o seu check-up em dia na Medicentro nessa semana. E vale sempre ressaltar que a Medicentro sempre tratou, né, as mães, as mulheres da nossa região com um tratamento muito especial, né, doutora? Teve em março, né, o Dia Internacional da Mulher, a gente também muito bacana, bombou. As campanhas aí alusivas várias das campanhas. mulheres, esses temas que vocês sempre trazem a respeito, até mesmo da autoestima das mulheres é sempre muito importante, né? E ainda, aproveitando aí essa oportunidade que você falou a respeito, se fosse para você dar uma dica hoje para alguém, já que está chegando o mês de maio, se fosse para dar uma dica para as mães, o que a senhora falaria? Na verdade, a gente fala assim, mãe, né? Pessoas, né? Seres humanos, todos vocês que estão ouvindo aqui a gente, se cuide, né? Preste atenção nessa casa que é seu corpo. A gente vive num corpo e esse corpo ele tem que ser bem cuidado, bem tratado, com atenção, com carinho. E uma atenção, essa é medir a sua pressão. Lembrar que ela sendo uma doença silenciosa, você pode achar que está sempre muito bem, não estou sentindo nada, e ser pego de surpresa. Eu só queria, assim, acrescentar aqui, aproveitando esse momento, para dizer que nós, na Medicentro, além dessa promoção do mês de maio, do Dia das Mães que está chegando, dessa semana da hipertensão, uma outra novidade que nós estamos trazendo a vinda de um novo especialista para o nosso corpo de médicos, que é o pneumologista, Dr. Vinícius Miranda. É um pneumologista, que é um médico que está sitiado em Teoflotone e que virá para atender aqui na nossa clínica também. Isso é muito importante, a gente não tem, é uma especialidade que não tem. Isso é grande demanda, né, doutora? Exatamente. A gente trabalha na área do jornalismo, a gente acompanha que essa área da pneumologia é uma área muito requisitada, infelizmente não tinha, né? E agora, para todos os ouvintes aí, a senhora já está destacando que a Medicentro vai começar aí a tratar pacientes que precisam desse tipo de serviço. Perfeitamente. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão 94. Infelizmente, o tempo é muito curto, estamos chegando ao fim
de mais uma edição aqui do nosso jornal, mas eu queria te perguntar aí, óbvio, muita gente já sabe, mas eu queria que a senhora falasse para nós quais são as redes sociais da MedCentro para que o pessoal possa seguir, possa acompanhar as novidades como essa, tratamento de pneumologia que vai ser ali oferecido pela clínica. Legal. Tem a minha rede social, que é janeelisasabac.cardio, é o meu Instagram. Tem o Instagram da clínica, que é Medicentro Clínica, né, .com, é o Instagram da Medicentro. E além das redes no YouTube, que é Clínica Medicentro, nós também estamos lá, sempre com dicas, sempre bem interessantes. E o interessante é que as pessoas chegam no consultório falando: doutor, eu te acompanho no Instagram, tem muita dica, tem muito legal. Bacana, muito Então, bacana. é gostoso ouvir isso e saber que a gente está podendo levar para as pessoas o nosso dia a dia, a nossa rotina de vida, e isso fazer diferença na vida das pessoas. Isso é muito importante. E a gente está sempre trazendo dicas de saúde, informações importantes das doenças cardiovasculares, especialmente. Então, acompanhe, porque tem sempre muita coisa legal. Doutora, muito obrigado. Tá aí. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso Conexão 94. Eu, Samuel Figueiredo, juntamente aqui ao meu lado, Jonathan Santos, a Sofia Rodrigues ali na produção. Recebemos aqui a doutora Janelisa Sabac nesta bacana, grande entrevista falando a respeito do Dia Nacional de Combate à Hipertensão. Brevemente receberemos ela novamente aqui para tratar a respeito de outros assuntos muito importantes. E assim, com essa bacana entrevista, nós encerramos essa edição do nosso Conexão 94. Um abraço e até a próxima edição.